Olá, galera do terceiro ano. Bom, nós vamos agora para a última aula, né, da apostila Super Teoria 2, que seria o capítulo GG08, Fontes de Energia 2. Bom, com relação às fontes de energia 1, nós falamos para vocês ali sobre as fontes consideradas de combustíveis fósseis, né? Nos limitamos a falar do petróleo, gás natural, carvão mineral e do xisto betuminoso. E aqui nós vamos falar das energias alternativas. Das energias alternativas, a única que não vai ser considerada renovável vai ser a energia nuclear. O restante são todas elas consideradas energias renováveis. Vamos começar pela hidroeletricidade, a energia gerada pela força da água, dos rios. Quais são os fatores positivos? É uma energia renovável e limpa, tá certo? Essa energia renovável e limpa, porque, observe que eu coloquei aqui um asterisco, por que limpa? Porque quando nós fazemos os reservatórios, as barragens, nós estamos alagando áreas onde nós temos a presença de uma vegetação. Vegetação essa que vai entrar em decomposição anaeróbica, liberando metano e também acidificando a água. Então, por isso que eu coloquei essa questão de limpa aqui entre, né, num asteriscozinho para vocês. Tem um baixo custo de instalação, tá certo? É muito mais barato você instalar uma hidrelétrica do que você instalar uma usina nuclear ou até mesmo uma termoelétrica, principalmente energia nuclear, já que demanda de um elevado nível tecnológico, principalmente relacionado à questão da segurança. Nós temos aqui o reservatório hídrico, tá certo? Que pode ser utilizado para irrigação, lazer, abastecimento. Então, aquilo que pode às vezes ser um fator negativo também pode ser um valor positivo. Ou seja, você vai valorizar aquele ambiente porque você vai promover ali uma beleza cênica que até então não existia. Nós vamos ter o controle do fluxo de água jusante, ou seja, em direção à foz. Muitas das vezes, as enchentes são controladas porque essas barragens, muitas vezes, retêm a água, que poderia estar indo em direção às cidades localizadas a jusante dessas hidrelétricas. Mas nós também temos fatores negativos, principalmente relacionados aos reservatórios. O nome reservatório é dado a essas barragens porque eu estou reservando água principalmente para os períodos de estiagem, de seca. Hoje, por exemplo, algumas barragens, elas reservam poucas águas porque, na verdade, principalmente em região de clima equatorial, porque chove bastante, então eu vou apenas captar a quantidade de água que eu necessito. Mas os reservatórios eles são necessários para, como eu disse agora, há alguns instantes, para poder reservar essa água para os períodos de estiagem, ou seja, de seca. Esses reservatórios eles vão destruir a fauna e a flora local, vai promover um processo de desterritorialização, porque a população ribeirinha que ocupa essas áreas, elas vão ter que desocupar os locais locais esses aos quais eles criaram as suas famílias. Você vai ter uma alteração do microclima local, porque você vai aumentar a taxa de evaporação, riscos de acidentes, principalmente se a barragem ela for de terra, mas no geral são barragens de concreto, mas pode acontecer um rompimento, tá? Risco de inundação, porque muitas das vezes o que pode acontecer? A barragem ela vai ter que liberar água quando acontecer um processo de chuva muito forte. Isso pode inundar rapidamente áreas agrícolas ou até mesmo cidades que estiverem jusante dela. Então, aquilo que na verdade podia ser um controle, pode também ser um problema. Risco de pequenos abalos sísmicos, por causa do reservatório, você vai acumular uma grande quantidade de água num ponto, o que pode promover a acomodação de camadas e gerar assim pequenos sismos. E até mesmo alagar sítios arqueológicos. Nós temos aqui a demonstração da implantação de uma PCH. O que é uma PCH? Uma pequena central hidrelétrica. Isso aqui é um vale em V, tá certo? Então a área de inundação vai ser menor. Você pode ter uma altura maior da inundação, mas a área a ser inundada vai ser menor. Podemos observar que é um vale em V, né? Um vale bem fechado. E aqui nós temos o fluxo desse rio. Aqui foi feita a barragem e observe que toda essa área aqui foi alagada. Né? Nós estamos vendo aqui a ponte ao fundo, né? E essa área aqui ela vai ser alagada. Observe que isso aqui é uma propriedade agrícola. Olha o processo de desterritorialização. Olha que toda essa vegetação aqui vai ficar
ao fundo dessa barragem, né, após o alagamento. Energia nuclear. A energia nuclear nós vamos utilizar de átomos, né, que podem liberar grande quantidade de energia quando enriquecidos e podem sofrer o processo de fissão ou fusão nuclear. A fissão que é a quebra e a fusão é quando ocorre o choque desses átomos. Aqui nós temos, né, uma foto, né, uma imagenzinha, tá, dos Simpsons, né, que é o maior exemplo, né, do Homer Simpson ali trabalhando numa usina nuclear. Aí você vê lá, né, como pode uma pessoa tão irresponsável trabalhar operando, tá certo, um local de grande risco de acidente. Como é o funcionamento de uma usina termonuclear? Ao sofrer o processo de fissão ou fusão, o que acontece? Há uma grande liberação de energia que vai aquecer, tá, uma caldeira, por isso que eu chamo de energia termonuclear. E ao aquecer essa caldeira, libera-se um vapor, esse vapor vai parar na turbina, a turbina vai ter ali vai girar, onde vai estar tendo a geração de energia. É importante deixar bem claro que essa área onde você tem o reator, você também precisa da água para resfriar esse reator. Porque se não tiver o processo de esfriamento, esse reator pode vir a explodir, liberando uma pluma de radioatividade. Quais são as vantagens das usinas termonucleares? Elas não utilizam combustíveis fósseis, então nós vamos ter problemas relacionados a aquecimento global, chuva ácida, por isso que ela é chamada de energia limpa, porque não há liberação de poluentes atmosféricos. Ah, mas é aquela fumaça que sai lá, tá certo? Na usina termonuclear, aquilo é vapor. Ocupam áreas relativamente pequenas, porque uma quantidade pequena de átomo pode liberar uma grande quantidade de energia e pode estar próximo dos centros consumidores. Não depende de fatores climáticos, como sol, vento, o rio, para poder gerar energia. E o urânio, tá certo? É um combustível de baixo custo. O que é caro, na verdade, é o processo de enriquecimento, mas o urânio em si, tá certo? Ele é de baixo custo. É importante que o urânio ele só pode ser explorado pelo Estado. Então, ele é considerado um recurso estratégico. Quais são as desvantagens? A produção de lixo nuclear, ele tem que ser muito bem armazenado, em local muito seguro e isolado. Tá? Para quê? Para que ele não caia nas mãos de pessoas erradas e não possa ter o problema de vazamento. É uma energia que, ao final da produção, ela é cara, por causa do custo tecnológico que nós temos. A obtenção do urânio é barato, mas a energia é cara por causa da tecnologia empregada. Há um risco de acidentes. Tudo bem que hoje o risco de acidente ele é menor devido ao avanço tecnológico dessas usinas, mas há um risco de acidentes. E problemas ambientais. Por quê? Aquela água que foi utilizada para resfriar os reatores, ela acaba voltando para os ambientes aquáticos, principalmente litorâneos. Então você vai ter um aquecimento, tá certo, desses ambientes aquáticos, atingindo a ictiofauna, tá certo? Tanto a flora quanto a fauna marinha. Os países mais dependentes da energia nuclear, no caso, é a França. Agora, observe uma coisa aqui. Temos a França, a Bélgica, que são países muito pobres, né, em combustíveis fósseis. Mas o país que mais depende de energia nuclear é o que menos tem reatores se comparado aos Estados Unidos. Olha só, os Estados Unidos não configurou aqui como um país que depende da energia nuclear. Mas observe que os Estados Unidos é um grande produtor de energia nuclear. Mas é importante deixar bem claro que grande parte dessa energia não é utilizada apenas para o consumo da população em si. Muitas vezes é para alimentar submarinos, porta-aviões, aviões, tá certo? Que funcionam com turbinas nucleares. Vamos observar que a maior quantidade de usinas nucleares que nós temos estão localizadas nos Estados Unidos, principalmente na porção oriental dos Estados Unidos e principalmente na Europa Ocidental,
aqui nós podemos observar na França. E temos aqui também no Japão, com grande concentração de usinas termonucleares. Quando eu analiso a Europa, podemos observar que a França é o país que possui maior concentração de reatores nucleares, de usinas termonucleares. Bem, vamos observar o seguinte aqui. Quando eu pego urânio na natureza, eu preciso enriquecer esse urânio para que ele possa gerar energia, tá? Então eu preciso pegar o urânio, tá certo? Que tem na natureza e enriquecer esse urânio. Se eu enriquecer em torno de 5%, esse urânio, porque o urânio na natureza ele tem em torno de 0,7% de urânio 235, tá? Se eu enriquecer esse urânio até 5% de enriquecimento, eu estou preocupado em gerar energia. Se eu enriquecer em torno de 20%, de 20% a 30%, é para fins medicinais, como, por exemplo, nos equipamentos para produção de imagens, como raio-x, tomografias, ou para tratamentos de câncer, como radioterapia, ou até mesmo para pesquisas científicas. Mas se eu enriquecer acima de 30%, chegando a 90%, é para fins militares. Eu estou enriquecendo aquele urânio para a produção de armamento nuclear. E aí que vem um grande questionamento, né? Existem países que, além de produzir energia, produzem também o quê? Armas nucleares, tá certo? É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, da França, da Rússia, da Índia, o Reino Unido, China, Alemanha, Bélgica, Paquistão e os Países Baixos. Agora, tem país cuja usina termonuclear, ela, na verdade, ela só tem um propósito, produção de armas. É o caso de Israel, da Coreia do Norte, da Itália e da Turquia. Essa charge, ela retrata uma coisa muito interessante, que é a questão do Irã, o programa nuclear do Irã. O programa nuclear do Irã ele é muito questionado. Vamos lembrar que o Irã é um país islâmico, é um país teocêntrico, ele é governado pelos ayatolás, ou seja, a lei islâmica, a lei do Alcorão, é que baseia, tá certo, a política do país, tá certo? E vamos lembrar que o Irã é um país que já se envolveu em conflitos e é um país que, ele deixa bem claro que ele financia grupos terroristas, como, por exemplo, o Hezbollah, tá certo? Na Síria e no Líbano. Então, o programa nuclear no Irã, ele gera uma certa preocupação, porque eles temem que esse programa nuclear do Irã, ele vai abastecer grupos terroristas. Ou o Irã, ele é declarado inimigo de quem? De Israel. Então, o medo é que o Irã produza armas nucleares e se torne, então, uma ameaça nuclear. Só que vamos observar o seguinte, cada país aqui está sendo representado por um míssil nuclear. Está vendo aqui pelo chapeuzinho deles, ok? Dentre esses países aqui, o que nós podemos observar é que o Irã é o que seria a menor ameaça. Mas o programa nuclear iraniano gera uma preocupação por causa exatamente do histórico geopolítico do Irã. E aqui nós estamos observando Estados Unidos, França, Reino Unido condenando o programa nuclear iraniano, que está até com a cabeça quente, não é verdade? Dessa condenação, e observe que ele está com um cara aqui de mal. A Rússia, tá certo? Que estão percebendo aqui, que também é considerada uma grande potência nuclear do ponto de vista de armamentos, está só observando. Por quê? Porque a Rússia é declarado o quê, pessoal? Ou seja, um parceiro do Irã. Ao fundo, nós estamos observando aqui a Coreia do Norte, não é isso? A Coreia do Norte já deixou bem claro, ela tem a arma nuclear. A única coisa que falta para a Coreia do Norte é o míssil balístico, que são os mísseis intercontinentais. É tanto que é comum vocês verem, por exemplo,
tá? Testes de mísseis balísticos na Coreia do Norte. Que a ideia é, se eu tenho um míssil balístico, eu posso colocar essa arma minha, né, a bomba que eu tenho, nesse míssil e ser lançado de forma intercontinental. Nós temos aqui a China, que só está observando, né? Lembrando que a China também é uma potência nuclear, só observando o que está ocorrendo aqui desse julgamento feito por esses países. Ao fundo, nós temos quem? Israel, que está morrendo de rir. Por quê? Porque Israel é inimigo de quem, pessoal? Do Irã. Então, se condena o Irã, ou seja, eu estou protegendo o meu território. E para finalizar, nós temos aqui a Índia e o Paquistão, que são declarados inimigos, já tiveram 2 guerras convencionais por causa da Caxemira, temem uma terceira guerra, porque essa terceira guerra pode ser uma guerra nuclear, tá certo? Que fica de fora praticamente, fazendo de conta que não é com eles, tá certo? Mas lembrando que entre eles pode ocorrer uma guerra nuclear. Nós temos aqui os principais acidentes nucleares do mundo, tá certo? Nós temos Chernobyl, na Rússia, na verdade, me perdoe, na Ucrânia. Chernobyl é uma cidade localizada ao norte da Ucrânia. Vamos lembrar que em 86, a Ucrânia pertencia à União Soviética. Tá? A União Soviética era um país formado por 15 países, sendo que a Rússia era o país mais importante dentro da União Soviética. E o que aconteceu? Por problemas técnicos, uma falha humana, ocorreu, né, na hora lá do processo de geração, né, de energia nos reatores, houve um esquecimento de ligar o sistema de resfriamento e ocorreu uma explosão liberando uma grande pluma, tá certo, de radioatividade que atingiu a Europa Oriental, que era socialista, e essa pluma de radioatividade também chegou a atingir a Europa Ocidental. Outro acidente que nós tivemos, na verdade eu não posso considerar um acidente, eu posso colocar como uma negligência, foi o acidente que aconteceu em Goiânia, em 1987, quando uma clínica de raio-x, uma clínica de imagens, abandonou equipamentos, tá certo? Numa clínica que entrou em falência e não deu o verdadeiro destino àqueles equipamentos. Uma família que trabalhava com, né, com coleta de lixo, né, para reciclagem, tá certo? Sucata, foi lá, pegou esse material, levou para sua casa, pegou aquela caixa, né, de chumbo, abriu e lá estava o césio, que tinha uma cor esverdeada, e passou aquilo no corpo. E aquela pluma de radioatividade atingiu várias famílias. E nós temos aqui um acidente mais recente, foi em Fukushima, cidade localizada a 250 quilômetros ao norte de Tóquio, tá legal? Só que, ao contrário do acidente de Chernobyl, o de Fukushima foi provocado pelo tsunami. Um tsunami atingiu a usina, e ao atingir a usina, o que aconteceu? Afetou o sistema de resfriamento dos reatores. Houve uma explosão, liberando uma pluma de radioatividade. Mas a ação foi tão rápida que eles conseguiram conter essa pluma antes que chegasse a outras cidades. Energia de biomassa. A energia de biomassa eu vou utilizar de material orgânico, tá certo? Eu posso utilizar de madeira, folha, esterco animal, lixo orgânico para poder gerar essa energia. Essa energia ela pode ser gerada de 2 formas. Ela pode ser de forma direta ou de forma indireta. A obtenção direta é quando eu tenho uma queima de resíduos orgânicos. Por exemplo, eu vou pegar aqui a casca da árvore, tá certo? Você pega, por exemplo, uma usina de papel e celulose, eu tenho que descascar o eucalipto. Aí aquela casca que seria jogada fora, eu vou queimar aquela casca, tá certo? Aquela casca queimada vai aquecer uma caldeira que vai liberar um vapor, e esse vapor vai ir para uma turbina que vai estar girando um gerador para a produção de energia. A obtenção indireta é quando eu pego resíduos orgânicos e promovo a decomposição desses orgânicos ou o beneficiamento desses resíduos orgânicos para produzir biocombustível ou biogás. Eu pego, por exemplo, a cana-de-açúcar para produzir o etanol,
eu pego a soja para a produção de biodiesel, eu pego o pinhão para a produção de biodiesel, ou eu pego esterco, ou eu pego resíduos orgânicos que vão ser colocados em biodigestores para a produção de biogás, que no caso, né, é o metano. Aqui nós temos um exemplo, né, do chamado sistema de cogeração. Eu tenho uma usina sucroalcooleira que utiliza da cana-de-açúcar como fonte de energia. Essa cana é espremida, tá certo? O resíduo dela vai ser o bagaço. E aquele líquido, aquele caldo, vai ser fermentado para a produção ou de açúcar, né? Vai ser trabalhado para a produção de açúcar, ou vai ser fermentado para a produção do etanol. E o bagaço vai ser queimado para gerar energia para aquela usina sucroalcooleira. Então, ao invés de ela comprar energia, ela pega o seu próprio bagaço para a geração dessa energia. É um sistema chamado de cogeração. Quais são as vantagens da energia de biomassa? É uma energia renovável, limpa, baixo custo de obtenção e menor risco ambiental. A desvantagem, contribui para o desmatamento. Eu vou desmatar áreas para produzir produtos, né? Cultivar produtos agrícolas que vão ser destinados à produção de biocombustível ou até mesmo de biogás. Favorece o grande proprietário de terra, porque o pequeno proprietário não vai conseguir produzir grande quantidade para poder abastecer essas usinas geradoras de biocombustível, por exemplo. Vai ter uma redução na produção de culturas agrícolas. Ao invés de eu produzir feijão, tomate, eu vou produzir culturas destinadas à produção de biodiesel. Eu tenho uma dificuldade de estocagem e armazenagem, tá certo? Principalmente da matéria-prima. Armazenar a cana-de-açúcar é complicado, porque ela pode se deteriorar. Armazenar o milho é complicado, porque ele pode se deteriorar. E isso pode afetar a minha produção de biocombustível no final. Energia solar. Eu vou utilizar da radiação solar para a produção de energia ou para o aquecimento de água. Aqui nós temos um aquecedor de água e aqui nós temos células fotovoltaicas que são utilizadas para a produção de energia, onde eu pego a energia solar e transformo isso em energia elétrica. Se nós observarmos, a zona intertropical é a melhor área para a produção de energia solar. Por quê? Porque, na verdade, é uma maior taxa de insolação. Porém, nós vamos observar que a maior produção de energia solar que nós temos está na zona temperada. Uma demonstração clara que o mais importante não é você ter o recurso em si, é você ter a tecnologia para a transformação. E a demonstração disso está nesse gráfico. Observe que os países que mais produzem energia solar, China, Japão, Alemanha, Estados Unidos, Itália, Reino Unido, com exceção aqui da Índia, né? França, Austrália, uma parte está na zona intertropical, outra parte na zona temperada, mas nós temos aqui a Espanha. Observe que a maior parte dos países que têm a maior produção de energia solar estão localizados na zona temperada. Uma demonstração que a tecnologia é muito mais importante do que o recurso. Quais são as vantagens da energia solar? Ela não polui, né, durante o seu uso. As centrais necessitam de manutenção mínima. Os painéis solares são a cada dia mais potentes, ou seja, hoje eles são muito mais eficientes na conversão da energia solar à energia elétrica, tá certo? Eu posso estar utilizando em locais bem remotos, tá? Ou seja, locais de difícil acesso, eu posso colocar uma célula fotovoltaica, tá? E os países tropicais, como o Brasil, ele é muito viável, porque ele é devido à grande taxa de insolação. Agora nós temos as desvantagens. Por exemplo, período de grande nebulosidade, de nuvens. Isso vai afetar a geração de energia. À noite, você não tem mais sol, pode afetar a geração de energia, tá? Locais de médias e altas latitudes, nas zonas temperadas, ou seja, quando chega o outono para o inverno, a taxa de insolação cai muito. Isso pode afetar a geração de energia, tá? Hoje, o maior problema que nós temos com relação da energia solar, como também da energia eólica, seria a estocagem, o armazenamento dessa energia,
Então nós temos que criar, né, mecanismos para poder não armazenar um recurso, não tem como se armazenar o sol e nem o vento, né? Mas é armazenar a energia em si. E por enquanto, hoje os painéis solares ainda não são tão eficientes, mas está sofrendo um grande processo de evolução. A energia maremotriz, eu vou utilizar da movimentação das ondas e das marés para a geração dessa energia. Mas é importante deixar bem claro que nem todo litoral consegue produzir energia maremotriz. Ou porque eu não tenho ondas, tá certo? Que vão uma grande movimentação de ondas ou ondas em grande quantidade e também potência para poder gerar essa energia, ou uma grande variação nas marés. Então, nem todo litoral, tá certo? Ele é um litoral importante para a geração de energia. Quais são as vantagens? A constância, então, se você já sabe que aquele local tem muita maré, a variação de maré é muito grande, né, da maré alta para maré baixa, tem uma grande ocorrência de ondas, então pronto, então você vai ter uma produção de energia constante, tá? É uma fonte inesgotável, porque vai ter sempre onda ali, ela é uma energia confiável, tá certo? Que eu acho que fala fiabilidade, tá certo? E é não poluente. O problema está na questão dos custos, ainda os custos são muito elevados. Tem um problema da abrasão também, né? Porque você tem ali presença de areia que pode entrar dentro dessas usinas de energia maremotriz e pode promover a abrasão, tá certo? E nem todo o litoral, como eu disse para vocês, tem onda ou um grande desnível entre as marés para poder gerar energia. Então, essa irregularidade aqui é um problema que nós temos, principalmente acometido por eventos meteorológicos, ressacas, por exemplo, furacões, e pode fazer com que, na verdade, acabe atrapalhando a geração de energia. Bom, mas vai ter mais onda, mas na verdade pode acabar destruindo essas usinas geradoras de energia. Energia eólica é a energia dos ventos, tá? Chamada energia dos ventos. Nós temos dois tipos de energia eólica, a onshore e a offshore. A onshore é aquela energia produzida por cataventos instalados no continente. E a offshore é aquela dos cataventos instalados no oceano. São cataventos maiores. Porém, esses cataventos, eles produzem muito mais energia, porque praticamente, por estar localizados no mar, você não tem o obstáculo do relevo que pode afetar a produção de energia. Mas esses cataventos instalados no continente, tá? Eles têm que ser em áreas de grandes extensões de planície, tá? E uma coisa é fato, tem que ter uma grande circulação atmosférica. Quais são as vantagens? É inesgotável, né? O vento, né? Nós temos vento, não emite gases poluentes nem gera resíduos e, consequentemente, nós não temos emissão de gases de efeito estufa. Problema, o vento não sopra sempre na mesma velocidade, na mesma constância, tá? Outra coisa é o impacto visual, porque você vai ter vários cataventos, o som liberado, e muitas das vezes esses cataventos são colocados em áreas, né, de rotas de aves migratórias. Isso é uma desvantagem que nós podemos ter. Energia geotérmica. Eu vou utilizar, né, do fluxo magmático, tá certo? Do calor do magma, para estar gerando esta energia. Então, eu pego o fluxo magmático, o calor gerado vai fazer o aquecimento da água, que vai formar o vapor, que vai para a turbina. Por isso que essa fonte de energia ela é muito comum em áreas de grande atividade, o quê? Vulcânicas. Áreas, então, que nós temos falhas geológicas, áreas de convergência de placas, área de contato também divergente. Então, nós vamos observar que as áreas que mais produzem energia geotérmica são exatamente as áreas que têm grande atividade vulcânica. Quais são as vantagens da energia geotérmica? Menor poluição, necessita de pequenos espaços, pode ser utilizado para a produção de eletricidade 24 horas por dia, porque o fluxo magmático é constante, baixo custo de instalação, é inesgotável, porque o fluxo magmático ali
né, na crosta ele é constante, tá certo? E nós sabemos que não temos um grande risco de explosão, tá certo? Da usina, pode haver até uma atividade vulcânica. Quais são as vantagens? O problema ali é o seguinte, são os gases liberados, né? São os gases liberados nessas usinas, tá certo? A poluição dos depósitos aquíferos, tá certo? Porque você pode ter ali a liberação de alguns gases, ou até mesmo de material magmático, a paisagem, não permite ser transportado, porque você tem que ficar ali, tá certo? Pegando aquele fluxo magmático ali está. E pode ter um elevado impacto ambiental por causa dos gases que são liberados. E por último, nós temos as chamadas células combustíveis, que funcionam principalmente, tá certo? São chamadas células de hidrogênio. Existem hoje outros, né, outros gases que podem ser utilizados, outros elementos químicos que podem ser utilizados para geração de energia. Diz que isso aqui é a chamada energia do futuro. É uma energia extremamente limpa, tá certo? Que vai utilizar de reações químicas para geração de energia. Quais são as vantagens? É muito eficiente, grande quantidade de energia produzida, não tem interrupção, não tem ruído, tá certo? Você tem que ter um elevado nível tecnológico para isso, não tem poluente. Mas nesses de metais nobres, que são caros, tá certo? Ainda tem um elevado custo, porque a tecnologia ainda é cara, tá certo? E a questão de transporte, tá? Dessa energia ainda, tá certo? É um problema a ser resolvido. Ok, galera? Muito bem. Essa aí é a parte de fontes de energia.